Bom dia, bom dia. Fim de semana novamente. Graças ao Pai, passamos mais uma semana, né, pessoal? Estamos aqui com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, que traz para a gente hoje no Evangelho o capítulo 17, novamente, Sede Perfeitos, a parábola do semeador, mais uma vez. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, e outros 60, e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Pois é. Qual semente será que nós estamos sendo? Né? Será que nós estamos sendo a semente que caiu na boa terra? Estamos frutificando, estamos produzindo, né? Estamos reproduzindo o amor jogado sobre nós, o amor que nos regou enquanto estávamos na terra? Que tipo de semente estamos sendo? Vamos pensar, vamos refletir, né? Eu, por exemplo, eu quero ser uma semente que frutifique, que eu possa frutificar aquilo que eu recebi, né? Aquele amor que eu recebi durante a existência que eu estou vivendo. Eu quero frutificar, eu quero reproduzir, né? E que os meus grãos que eu reproduzi possam frutificar e possam crescer e possam render. Eu penso assim: todos nós fomos jogados num terreno. E o terreno que nós fomos jogados
já veio sido cultivado há muito tempo. Nós somos novas sementes jogadas nesse terreno. Como o terreno já está preparado, vai caber a nós, produzirmos alguma coisa. Agora, cada um vai produzir o fruto daquilo que foi plantado em si. Se você cultiva a semente com um adubo chamado amor, essa semente vai frutificar muito, vai produzir muito nas suas gerações futuras. Então vamos procurar, pessoal, pegar tudo aquilo que a gente ouve, essas palavras do Evangelho, as palavras do Livro dos Espíritos, todas as mensagens que nos chegam através dos Espíritos, vamos procurar utilizar isso da melhor maneira possível como um adubo que está fazendo a nossa semente crescer, virar uma planta linda e que possa frutificar, possa produzir mais ainda. Vamos utilizar isso tudo em nosso favor e em favor do nosso próximo. Vamos colocar o amor em tudo que a gente faz. Vamos levar esse amor, esparramar esse amor onde a gente passar, porque é o amor o remédio para todos os males. Então é isso que a gente precisa, acreditar mais nesse amor, regar esse amor com muito mais amor e fazer isso produzir. Vamos lá, vamos confiar no Pai, vamos acreditar que tudo aquilo que nós estamos passando aqui na Terra, nesse momento, tem um sentido, tem um propósito. Vamos buscar esse propósito dentro dos nossos corações, na confiança que nós temos no Pai. A questão do Livro dos Espíritos hoje, capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual, questão 162. Nós estávamos falando de morte violenta, Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes também a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Então, Kardec perguntou a eles, sobre a decapitação. Ele deu um exemplo da decapitação, que é o rompimento, da cabeça do corpo. A separação da cabeça do corpo abrupta, ela é feita abruptamente. Se o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo. E ele disse que frequentemente ele a conserva assim. Ele a conserva assim, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Quer dizer, o espírito ele vai permanecer ali ao lado do corpo, por alguns instantes ainda, até que se extinga completamente a vida orgânica, até que os órgãos parem de funcionar, principalmente o cérebro. Enquanto o cérebro estiver ainda com a energia necessária a ele, o espírito vai estar ali ao lado, vai estar ali presente, sentindo ainda a vida nele, a vida orgânica ainda. Ele não se desliga completamente, abruptamente, não. É gradualmente.
até que se extinga a vida corpórea, a vida material. E é assim que funciona. Infelizmente o espírito vai ali vivenciar, vai ficar ali, vai ver aquele corpo ali, que era o corpo dele, né? E vai se desligando daquele corpo, até que a vida seja completamente extinta no corpo físico, né? O perispírito permanece ligado ainda. É isso aí, pessoal. É a minha interpretação, tá? Cada um vai ver, vai ler, vai reler isso em casa, na sua casa, onde for, e vai buscar para si essa interpretação. Eu estou dando somente uma ajudinha. Que nós tenhamos um ótimo final de semana, com muito amor, muita luz, muita paz, muita reflexão, principalmente dos momentos que nós vivemos aqui na Terra, e que todos tenhamos um final de semana feliz, tá bom? Fiquem com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração, até lá!